Atividades no livro Encontro, da página 213 à página 215. Bom dia! Ainda falando sobre o texto de divulgação científica, lá da página 206, a gente vai dar continuidade na 213, que fala sobre os hormônios no controle. Então, esse tipo de texto, a gente já falou, que são textos, vamos lá, 213. Que são textos que têm o objetivo de levar e identificar o público-alvo, quando é publicado em uma revista ou jornal de grande circulação, né? E qual o objetivo? É apresentar conhecimentos acerca do saber científico, por isso ele usa uma linguagem mais objetiva e direta. Ele normalmente evita usar verbos na primeira pessoa e o registro pode ser informal, mas depende da circulação. É possível também que tenha tipos de artigos escritos com esse registro, né, que possam se destinar ao público-alvo no geral, tá? Então, aqui na questão 13, na página 213, na questão 1, a pergunta é: assinale a alternativa que completa a frase. Os artigos de divulgação científica publicados em revistas e jornais de grande circulação se destinam a quem? Só a especialista no assunto ou ao público em geral? A questão 2 está falando de um trecho aqui, ó. É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Então, esse trechinho foi tirado lá daquele texto, porque a voz dos adolescentes muda. Então, tem esse trecho que fala a culpa é dos hormônios, né? Então, a gente sabe que isso daqui está usando uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, essa linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, responda aqui, ó, de acordo com o que você acabou de ler. Nesse caso, o uso do registro informal está adequado? Sim, porque as revistas devem usar um registro informal. Não, porque as revistas devem sempre usar registro aqui informal, aqui formal. Sim, porque a revista em que o artigo foi publicado se destina prioritariamente ao público jovem. Assim, o uso desse registro aproxima o leitor do texto, facilitando a compreensão do assunto apresentado. Na questão 3, também tem um trecho que fala o seguinte, para você reler. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave, diz a otorrinolaringologista, especialista em ouvido, nariz e garganta, do Reginaldo Raimundo Fujita, que é da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Então, é para você responder qual é o objetivo dos artigos de divulgação científica citarem depoimentos de especialistas. Aqui no caso é o Reginaldo Raimundo Fujita. Então, nesse caso, é para que dá mais veracidade para o texto, né? Quando tem algum especialista falando sobre o assunto, é porque ele estudou. Vamos analisar o começo desse texto aqui, ó. É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Na adolescência, tanto os garotos como as meninas começam a produzir os hormônios que realçam. Então, esses verbos que eu circulei aqui, veja bem, lá na pergunta da B, da página 214. As formas verbais destacadas estão em que tempo? C. Você saberia dizer por que nos artigos de divulgação científica os verbos são usados nesse tempo? Então, o objetivo de usar o verbo no tempo presente é para mostrar que os fatos continuam verdadeiros e confiáveis. Aqui a gente tem um texto, né, que ele está maior, aqui está aumentado, que é o texto dando corda, como que fica a frequência da voz nas crianças, mulheres e homens, né? E aqui isso aqui a gente chama de infográfico, né? Contém desenhos e escritas. Então, o infográfico, esse,
evidencia o quê? Quanto maior a prega vocal, mais grave o som da voz, ou quanto menor a prega vocal, mais grave o som da voz. A função de imagens, como nesse infográfico, nos artigos de divulgação científica, é para deixar a leitura do artigo mais agradável ou é para ajudar o leitor a compreender as informações do texto escrito? Aqui na página 215, está dizendo que você estudou que algumas glândulas e hormônios são responsáveis por aquele cheirinho desagradável quando a gente transpira muito. Você sabe por que isso acontece? Isso aqui é só para você pensar, não precisa responder. A 2 também. Leia um trecho do artigo de divulgação científica a seguir e descubra se o que você pensou se confirmou. Então, aqui está explicando por que temos CC. CC é aquela forma sutil de dizer, né? Aquele cheiro desagradável. Na verdade, esse cheirinho azedo, popularmente conhecido como CC, não aparece de um dia para o outro. Ele surge e vai aumentando de intensidade aos poucos, quando nossas glândulas sudoríparas apócrinas começam a funcionar. Glândulas sudoríparas são aquelas que produzem o suor. E engana-se quem pensa que o suor já é o próprio CC. Este cheirinho esquisito surge do lado de fora, quando as bactérias que estão no nosso corpo entram em contato com o suor apócrino. Para evitá-lo, é preciso cuidados com higiene. Ao tomar banho, dê uma atenção especial aos seus sovacos. Lave-os com água e sabão e depois faça uso de um desodorante. Esse produto reduz as bactérias da axila e quanto menos bactérias em contato com o suor apócrino, menor será a intensidade do CC. Então, olha aqui, ó, não citou ninguém, mas esse texto é do Luiz Fernando, tá? Da Universidade das Crianças, Minas Gerais. Aqui tem, que pronomes ou expressões foram usados para se referir ao CC? Então, aqui, ó, você vai ler e vai procurar que pronomes são esses. Pronome, lembrando, é aquele que fica no lugar do nome, para não ficar repetindo o tempo todo no texto, o CC, o CC, o CC. Então, eles usaram os pronomes. Procura aqui no texto e grifa. Sublinha. Na questão 4, agora leia. Ao tomar banho, dê uma atenção especial aos seus sovacos. Lave-os, aqui um pronome aqui, ó, com água e sabão e depois faça uso de um desodorante. Aqui se refere ao pronome em destaque, lave-os. Quem? É para lavar quem?